Olivia, o Yuri Alberto vai desfalcar o Corinthians por um período aí, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o período. Eu queria que você explicasse a situação do Yuri Alberto, porque você publicou uma matéria agora dizendo que ele já sofreu desse problema de hérnia, né, inguinal. E explica pra gente como é que tá a situação dele hoje. Ele já passou por isso, preocupa, vai voltar 100%, né? Fala pra gente o que tá acontecendo com o Yuri. Então, Samir, essa é uma história que me deixou muito, assim, encucada. Eu tenho hiperfoco em algumas histórias e essa foi uma que me deu hiperfoco. Quando eu vi a nota do Corinthians, de que ele tinha sido operado na madrugada de quarta-feira, me chamou muito a atenção. Foi porque, assim, a gente sabe que quando acontece esse tipo de lesão, né, um tipo de situação controlada, né, não tem nenhuma cirurgia de emergência, algo que, né, tipo, pode comprometer a saúde, né, do jogador, muito mais pensando na performance, os jogadores marcam, agendam, né, essas cirurgias. Então, o fato de ter acontecido de madrugada me acendeu um alerta. Eu falei assim, opa, talvez tenha sido uma cirurgia de emergência. E como a gente, né, tem um mínimo conhecimento sobre a medicina, né, do esporte, me passou pela cabeça que poderia ter acontecido alguma complicação da hérnia dele. E aí eu fui atrás, né, contatei o Corinthians, tudo mais, e tive a resposta de que não foi uma cirurgia de emergência, de urgência, mas que o Yuri estava com muitas dores. As dores eram muito agudas. E não foi uma coisa nessa semana. Ele já vinha apresentando dores, mas o que acontece? No caso do Yuri, como ele tinha voltado há pouquíssimo tempo de uma lesão grave, inclusive na coluna, né, uma fratura que ele sofreu nas vértebras, isso pode sim comprometer a questão física em outras partes do corpo, principalmente na musculatura do pubis, né, da virilha, que é uma musculatura muito sensível. Então, o cara ficou afastado bastante tempo esse ano, se a gente for olhar, né, os números do Yuri. Sofreu com lesão, sofreu com essa questão muscular, tudo isso até ele se recuperar, voltar de uma lesão e começar a pegar esse ritmo, as dores aparecem. E isso não é uma exclusividade do Yuri. Todos os jogadores, quando voltam de uma lesão grave, têm essa circunstância. Então, a informação de que o Yuri, né, para essa equipe médica, no caso, que é chefiado pelo Dr. André Jorge, que é hoje do Departamento Médico do Corinthians, só recebeu a informação de que ele tinha sofrido já com isso lá na Rússia, no Zenit 2022, e também tinha tido esse diagnóstico no final de 2023 no Corinthians, atrasou também esse fechamento de diagnóstico da hérnia inguinal. E aí, o que acontece, gente? Nesses casos, e até falando com o doutor André, ele me confirmou que a cada vez mais a gente vai ver esse tipo de lesão, né? No caso, esse tipo de problema na virilha dos atletas com o passar do tempo, é porque os exames de imagem, os exames e todas as situações dentro do futebol estão evoluindo. E aí, outros problemas, como pubalgias, problemas no tendão, outras situações que a gente muitas vezes via o jogador tratando recorrentemente, podem ser uma hérnia que, se não tratada, não tem o que fazer e pode cada vez piorar mais. Então, isso também acaba se tornando um problema crônico, que no caso do Yuri, como ele já tem esse histórico, também pode ser considerado uma situação crônica. Então, essa cirurgia é para corrigir esse problema. E a partir de agora, o Yuri não sofrer mais com isso, não ter nenhuma recaída e, né, só ter que tratar a questão muscular. Agora ele pode, de fato, se recuperar 100%, sem que isso afete outras partes da virilha e também do pubis. Olivia, então ele teve o problema, mas cirurgia só foi agora, né? No caso da hérnia. Cirurgia agora, exatamente. No caso da hérnia. E a cirurgia resolve de vez isso? Resolve. É claro que, por, né, ser uma questão que, né, são microlesões que vão abrindo ali na musculatura, né, que é um defeito, né, digamos assim, da parede
abdominal, porque tem que segurar os órgãos lá dentro, né? E a gente está falando de atletas que não tem muito tempo de recuperação. O calendário brasileiro acaba com os atletas fisicamente, é um tempo curtíssimo para eles se recuperarem. Então, isso afeta sim, falta de sono, falta dessa rotina de recuperação, de descanso. Isso afeta o atleta e pode também afetar essa parte do pubis, porque é uma musculatura muito, muito sensível. E também tem o fator de risco do gênero da faixa etária. É mais comum você ver uma hérnia inguinal em homens jovens. Tá aí a faixa etária do futebol masculino, né? Ô, Vitão, Olivia, só não me fala os sintomas, que não eu vou começar a sentir esses movimentos. Eu tô assim, tá? Não dá tanto detalhe assim, não. Ela falou jovem. Desculpa, Vitão. Eu ia fazer essa piada contigo, mas eu não tive coragem, tá? Ela falou, acontece mais com os homens jovens. Ô, Vitão, e o Yuri Alberto, hein? O que você acha disso tudo aí que a Lívia falou? Eu não sou jovem, eu operei 2 hérnias, C4 e C5, mas foi inguinal, não sei, é uma operação bem difícil. Mas vamos lá. Cara, aliás, o Corinthians é coincidência, né? Porque é o 3º caso de hérnia, né? O time tem uma... Eu estou usando o termo coincidência sem ironia mesmo, tá? Porque eu não tenho conhecimento de medicina para falar que tem alguma coisa errada. Eu não estou nem insinuando isso, não. Deixando bem claro, mas é uma coincidência... Foi exatamente por causa disso, Vitão, que eu fui atrás, porque eu falei, cara, não é possível. 3 casos num ano só. E aí foi aí que o médico falou, olha, é uma coincidência, obviamente, mas a gente está falando também de um modelo novo hoje na medicina que a gente consegue identificar que outros problemas dos atletas estão ligados a isso. E aí a gente vai e faz esse exame e comprova que a hérnia está ali. Bom, sobre o Roberto, a Lívia falou que acendeu, usou um termo que eu esqueci agora, que eu achei curioso, né? Hiperfoco, né? Achei curiosíssimo o fato de ser o 3º. Tratei como coincidência também por não ter conhecimento para falar que foi alguma coisa de treinamento, mas assim, tanto tempo no jornalismo, nem é comum essa lesão em outros lugares. Não é uma coisa, não é comum ter nunca. Mais 3 no mesmo ano, no mesmo clube. É muito, muito estranho, me soou estranho, né? Mas o Yuri Alberto, que voltou jogando muito mal depois da contusão e vinha jogando muito bem antes, né? Ele voltou, não fez gol, perdeu pênalti, jogou mal. E agora tem uma explicação médica, né? A gente que não trabalha com corpo, quando a gente tem que fazer uma crônica, uma live com dor de dente, ou com dor de cabeça, ou com alguma dor, a gente faz. É difícil. E a gente não trabalha com o corpo. Como a gente não trabalha com o corpo? Tira o corpo para trabalhar? Se trabalhasse com o corpo, eu estava da RH faz tempo. Mas vamos lá. Mas assim, lógico que você me tá... E minhas dores na coluna, com o notebook no colo, no estádio do Pacaembu por 15 anos. E aí, como é que faz? Eu sou oficialmente um PCD. Eu operei a coluna, tem até a plaquinha. Não tem Mas assim, é difícil. Imagina quem trabalha com o corpo fisicamente e tal. Então tem uma explicação médica agora, né, para essa queda de desempenho dele, já que fisicamente, no sentido peso, assim, ele voltou em forma, não tava com a cintura de quibe minha e do Samir, né, tava com um corpo de atleta normal, tal, mas não tava jogando nada. E agora o Corinthians, que parecia favorito quando sorteou ali o time da Série B, que eliminou o São Paulo, o Atlético, agora já não sei nem quem vai jogar. Sem Yuri Alberto, sem Memphis, sem Carrijo, sem ninguém para jogar. Enfim, a última vez que o Vitinho fez o gol foi quando o Dom Pedro chegou lá e gritou, chegou no Brasil. Então eu não sei, sinceramente, agora no campo vai fazer muita falta. Eu tô falando mata-mata, que o Corinthians está brincando com o brasileiro, vai levar a sério quando acordar e falar, agora para fazer mais 20 pontos para não cair. Até ela tá brincando. Para mim o Bahia é favorito amanhã. O Corinthians está jogando nada, está com desfalque, mas assim, ganhou do Palmeiras, vamos para a Copa do Brasil. A hora que fazer conta e falar, estamos com jogos a mais que todo mundo, 2 a 3 times que tá atrás ganhar jogo, e aí ia falar água bater no lugar, mas como eu tenho classe, eu não vou falar na bunda, vou falar bater no pescoço, aí vai começar a ter que jogar no brasileiro. E o Roberto, sem dúvida, sabe, faz falta porque não joga, e faz falta porque quando não joga Romero ou Thales Magno. Então a falta dele é o cubo. É muito. Ó, só para a gente falar do retorno do Yuri Alberto, saiu uma nota oficial, não sei se foi do staff do jogador, falando em 3 meses, né? O torcedor corintiano ficou assustado. 2 meses. Doutor Samir Carvalho tá cravando.
2 meses no máximo, tá? Lívia, só um momento urgente. Lívia, você se consultaria com o Dr. Samir? Eu acerto, viu, algumas coisas, ofereço uns, eu falo, pessoal, toma esse comprimido, dá certo. Eu tive tanto BO já que eu conheço muito medicamento. 2 meses, tá? Para o retorno do Yuri Alberto. E é só a gente analisar o caso do Gustavo Henrique, que voltou em 5 semanas, e o caso do Hugo, que volta semana que vem, em 4 semanas. Então, dá para a gente colocar aí de 5 a 8 semanas. Esse negócio de 3 meses é também para querer dar de herói. Ah, voltei antes, aquela coisa, né? Porque o Yuri Alberto é super dedicado, ele vai voltar antes. Ele é super profissional. Mas esse negócio de 3 meses aí também é para colocar terror no torcedor corintiano, hein, Lívia? Sim, ele deve retornar bem antes disso, tá, gente? Até porque a gente está falando de uma lesão que já tem histórico dentro do Corinthians, né? Gustavo Henrique e Hugo, ambos já retornando aos gramados, né, para treinamento com bola, tudo a partir do primeiro mês após a recuperação. Então, tem aí esse período, né, de pelo menos 4 semanas para ele poder retornar aos treinos no CT Joaquim Grava, e aí, obviamente, a inserção gradual nas partidas. Então, a gente está falando de mais ou menos 6 semanas aí, 7 semanas para o Yuri estar disponível no banco de reservas. 3 meses é realmente muita coisa, mais difícil da gente cumprir aí essa data, né? Então, a gente imagina aí que de 6 a 8 semanas o Yuri esteja de volta, completando 1 mês e meio, mais ou menos, fora. A gente tem aí cerca de 15 minutos de programa, então eu vou dividir entre política e bola esses 15 minutos. Primeiro, vamos com o futebol, que é melhor, e campo e bola. O Corinthians enfrenta o Bahia, né? Será que teremos um clima hostil? Hein? O que vocês acham, né? De um clima hostil? Porque o Bahia vai ter troca de camisas, um vai visitar o vestiário do outro, enfim. O Corinthians, né, calhou de ser o Bahia, o adversário do Corinthians, neste sábado. Corinthians não tem Memphis, o Yuri lesionados, Carrillo lesionado, são 3, né? Os 3 principais jogadores, tecnicamente falando. Depois tem mais 3 suspensos, né, Lívia? Romero da Massa, o Ancheri e o Kaká. Então, esses são os desfalques do Corinthians. Eu ouvi falar que o Dorival testou Kaique e Guinegão no ataque. Você tem que informação aí de time titular, Olívia, para esse jogo? Testou a duplinha, né, de jovens, de meninos da base também. Guinegão e Kaique são, né, muito queridos pelo Dorival. O Dorival aposta muito nesses moleques para entrar em campo. Mas também tem essa questão de como as mudanças, né, a falta de alguns jogadores obrigou o Dorival também a se mexer, né, digamos assim, nesse contexto. Então, é muito possível que a gente tenha no meio de campo, né, Martínez, Bidon, Garro e Ranielli, e aí no ataque, Guinegão e Kaique, ou Thales Magno e um dos 2 meninos. É bem possível que essa seja, assim, a escalação do Corinthians. E aí, a defesa se mantém a mesma, né? Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, formando aí essa equipe do Corinthians para enfrentar o Bahia. Mas, né, tem aquele alerta, gente, banco de reservas tá duro. A única boa notícia é o retorno do Maicon aí, que voltou da transição física.